Nós fomos convidados, eu creio que por Deus, a nesse mês de junho, nós nos debruçarmos sobre a palavra de Deus e observarmos, assim, esses 10 mandamentos. Bom, a introdução que deveria ser feita foi feita no domingo passado. Se você não pôde, assim, participar da introdução, você não pôde estar conosco domingo passado, dia 5, no mês de junho, vale informar você que as duas reflexões do dia 5, manhã e noite, primeiro e segundo mandamento, já está disponível na página do YouTube desta igreja, como também compartilhado na página do Facebook desta igreja. Então você vai nas redes sociais, vai no YouTube, digita lá 10 mandamentos, Nova Vida Santa Catarina, ou você vai achar com certeza, ou vai direto na fanpage do Facebook da nossa igreja. Bom, então a introdução que foi feita, foi feita. Eu não vou fazer novamente a introdução que nós fizemos, mas só para lembrar a você que estamos diante de 10 mandamentos que foram dados por um Deus que já havia, antes dos 10 mandamentos, libertado o seu povo, já havia antes disso escolhido e separado o seu povo, antes disso já havia amado o seu povo. Portanto, os 10 mandamentos, são 10 leis, que um Deus que já os havia amado, libertado, escolhido, elegido e separado, os entrega. Portanto, é assim a intenção que nós temos ao ler os 10 mandamentos, que não são 10 regras frias, que não são 10 leis de um Deus apenas que quer que nós façamos o que Ele deseja, mas são 10 leis que um Pai amoroso, que nos ama, que nos quer viver livres da escravidão, em amor nos entrega, para que nós possamos ter uma vida livre e estarmos libertos da escravidão das coisas que nos rodeiam. Então, o primeiro mandamento nós falamos que Deus nos ensina e nos dá como norma, como regra, como via, como lei, que nós só devemos ter um Deus, porque se nós tivermos mais de um Deus, isso vai nos escravizar, isso vai nos impedir de viver uma vida livre. Um pai de amor também, ao reunir o seu povo, os seus filhos, ali na base do Monte Sinai, através de Moisés, dá também um segundo mandamento, que nós lemos domingo passado à noite, que diz, olha, não tenha nenhum ídolo. Em lugar algum você faça de algo ou alguém ídolo seu. Os textos que ele vai dizer ou dar a menção em cima na terra, embaixo da terra, em cima da água, embaixo da água, nos céus, em qualquer lugar, em lugar algum, você tenha ídolo algum. Porque isso vai escravizar você, porque os ídolos mentem, porque os ídolos não cumprem o que prometem, porque os ídolos não fazem questão de tê-lo como o seu discípulo e seguidor. O álcool mente, as drogas mentem, as novelas mentem, tudo aquilo que você tem como ídolo, as pessoas mentem. Então, não tenha ídolo algum, porque isso vai escravizar você, isso vai frustrar você. E estamos agora diante do terceiro mandamento, que nós chamamos de, a palavra de Deus vai dizer que nós não devemos usar o nome de Deus em vão. E eu particularmente, mais uma vez eu digo que estou sempre muito animado com aquilo que fazemos aqui, estou muito animado também esta manhã, porque dificilmente nós ouvimos reflexões, mensagens bíblicas sobre o terceiro mandamento. O que seria não usarmos o nome de Deus em vão? Então, antes de nós entrarmos propriamente no que seria, como eu costumo fazer, eu tenho que começar pelo que o não seria, o não levar o nome de Deus em vão. Então, a primeira observação aqui, Deus não está dizendo que você não pode usar palavras fortes nem palavras ruins. Às vezes pensamos assim, não usar o nome de Deus em vão é só falar palavras boas, mas não é. E já começo na introdução dizendo que não estou fazendo apologia e nem incentivando você a usar palavras chulas ou falar palavrões, não é isso. Mas uma dinâmica que eu quero usar aqui nós devemos usar palavras boas para coisas boas e devemos usar palavras ruins para coisas ruins. Porque não é muito legal você usar palavras boas para coisas ruins, também não é muito legal você usar palavras ruins para coisas boas. Então, o ideal é que você use palavras boas para coisas boas e palavras ruins para coisas ruins. E às vezes nós achamos que o que Deus está ensinando é que nós devemos só usar palavras boas, mas não é. Se nós formos observar a Bíblia, por exemplo, nós vamos encontrar, se você ler Isaías, você vai encontrar palavras fortes, aonde o profeta vai dizer no seu livro.
Se você ler profetas como Ezequiel, você vai encontrar palavras também fortes. Você encontra o próprio apóstolo Paulo em situações ruins que a igreja estava vivendo, usando palavras ruins para condenar aquela coisa ruim. Você vê o próprio Jesus usando palavras fortes, palavras chocantes, diante de situações chocantes, fortes e ruins. Jesus chega, de alguma forma, a falar sobre a mãe de algumas pessoas. Olha, o diabo é o pai de vocês. Lógico, se o diabo é o pai daquela pessoa, então a mãe deles é a mulher do diabo. Então Jesus são as pessoas de cobras. Jesus fala que eles são filhos do diabo, ou seja, coisas ruins, palavras ruins. Há algumas palavras na Bíblia que eu hoje nem mencionaria, porque pode ter hoje aqui alguém com menos de 18 anos. Mas, pastor, tem palavras tão fortes na Bíblia? Tem, muito fortes. Muito fortes. E eu vou, assim, falar pelo menos, ler um versículo com você que vai de 18 anos para cima. Porque tem palavras que eu não poderia falar aqui hoje, porque é adolescente no nosso meio. Mas eu quero que você observe que o terceiro mandamento não é que você só use palavras boas. Claro, não falo sobre palavras chulas ou palavrões, não é isso. Mas você, até o final da reflexão, vai observar que os cristãos, que os religiosos, são os que mais usam o nome de Deus em vão, porque não sabem onde e que horas empregar uma palavra boa e uma palavra ruim. E geralmente usam palavras boas para coisas ruins. Vá comigo até o livro de Amós, profeta Amós, capítulo 4, versículo 1. Eu quero só, além de dizer que o apóstolo Paulo falou coisas ruins para pessoas e ocasiões ruins, Jesus, de alguma forma, denegriu a imagem da mãe das pessoas, daquelas, vocês, o diabo é o pai de vocês. Há palavras ruins e fortes que Isaías usa, que Ezequiel usa. Agora vamos a Amós, capítulo 4, versículo 1. Aonde Deus está julgando e condenando as mulheres daquela ocasião, as mulheres daquela cidade, as mulheres daquele povo. Amós capítulo 4, versículo 1. Deus está condenando e julgando as mulheres de Samaria. E olha que diz o texto em Amós capítulo 4, versículo 1. Ouçam esta palavra, vocês, vacas de Baçã, que estão no monte de Samaria. É uma boa palavra? Chamar mulheres de vaca? Está aqui. E eu pesquisei em outras versões. É isso que está escrito aí. Quem sabe um bom nome para o Ministério de Mulheres? Vacas de Baçã, faremos camisas, né? Palavra forte, ok? Palavra forte. Há palavras piores, que eu não poderia dizer aqui nesta manhã. Mas observe que toda a Bíblia nos leva a entender que coisas boas, palavras boas. Coisas ruins, não palavras boas, palavras ruins. Palavras fortes. Às vezes nós escutamos assim, está sabendo, Elsandro, o que foi? O irmão, não vou falar pastor porque, certo, é o meu grupo, mas o irmão, disseram que ele roubou o dinheiro da empresa. E mesmo sendo casado, ele fugiu com o dinheiro da empresa e fugiu com a secretária. Alguém diz assim, chato, né? A palavra ideal não é chato, certo? A palavra ideal é ladrão, adúltero, ok? Coisas ruins, diga comigo, coisas ruins, palavras ruins. Nós vemos um mundo hoje onde não é mais bem-vindo palavras, como falamos aqui domingo pela manhã passado, escravo. E botamos como vício, eu sou viciado em pornografia. Não, você é escravo da pornografia. Não, eu estou tendo um caso com a prima da minha vizinha. Não é caso, é adultério. Use a palavra certa para a ocasião certa. Então, coisas boas, palavras boas. Coisas ruins, palavras ruins. Deus diz assim, olha, vocês mulheres, vacas de Baçã, é forte? É forte, mas é o que está nos ensinando. Então, portanto, irmãos, a ideia aqui não é nós só falarmos coisas boas, porque às vezes nós usamos o nome de Deus em vão, achando que temos que falar coisas boas
diante de coisas ruins. E você vai entender até o final da reflexão o porquê não falar isso. E nós lemos o primeiro mandamento que diz, tenha só Deus como seu Deus, não tenha outros deuses. Segundo mandamento que nós lemos domingo passado à noite, não tenha ídolo algum. Então, adore só a Deus. Então, o terceiro mandamento que vamos ler, vamos em Êxodo 20, versículo 7, que é o tema desta manhã. Êxodo capítulo 20, versículo 7. O terceiro mandamento, Deus passa dizendo assim, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Tive sua atenção agora? Não deixará impune, ou seja, terá condenação e terá julgamento. Versículo 7, mais uma vez, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão, na versão NVI. Como nós falamos sobre Deus, é como nós adoramos a Deus, porque, em suma, é o que o texto está nos acaminhando a pensar. Como nós falamos de Deus, é como nós adoramos a Deus. Como nós nos reportamos em relação ao nome de Deus, é como nós adoramos ao próprio Deus. Então, como nós devemos falar de Deus? O texto vai dizer que nós não devemos falar o nome de Deus ou usar o nome de Deus em vão. Por quê? Porque haverá condenação. Porque não sairá impune quem assim fizer. Quer ver um exemplo do Antigo Testamento? Se você puder ir comigo lá em Levítico, capítulo 24, versículo 11. Levítico 24, capítulo 24, versículo 11, diz que um jovem blasfemou, ou profanou, ou usou de forma inadequada o nome de Deus. E adivinha o que aconteceu? Foi morto. Olha o que acontece em Levítico 24, versículo 11 em diante. O filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Então o levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso, esse jovem, até que a vontade do Senhor lhes fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés, leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele. Para o quê? Para orar? Não. E a comunidade toda o apedrejará. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda apedrejará. Será estrangeiro, será natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. Como eu falei na introdução do domingo passado, os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20 está no meio de 5 livros da Bíblia que chamamos de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, todos esses 5 livros reúnem aproximadamente 613 a 614 leis. E a terceira lei, o terceiro mandamento, diz que quem usar o nome de Deus em vão deve ser punido e não será impune. E nós lemos aqui um texto que diz que aqueles que blasfemam, aqueles que profanam, eles deverão ser mortos. E vamos entender um pouco melhor o que seria profanar o nome de Deus. Mas nós combinamos de, nesta manhã, nós usarmos de 4 práticas para nós observarmos, para não usarmos o nome de Deus em vão. Mas antes das 4 práticas, tem 2 coisas que eu preciso que você saiba. A primeira coisa é que nós não nomeamos a Deus, nós não damos o nome de Deus. Ele a si próprio dá o seu nome. Nós lemos o primeiro mandamento, em Êxodo 20, que diz, olha, Moisés, diga ao meu povo que eu, o Senhor, o Deus deles, Deus, ele tem o seu nome, Deus tem os seus atributos, nós não somos os responsáveis de dar nomes a Deus. Por exemplo, se você perguntar a alguma pessoa de um outro credo, de uma outra religião, e fazer uma pesquisa plural de religiões e perguntar, para você, quem é Deus? Alguém vai dizer, para mim Deus é uma força, continua o autor, que me leva a cantar. Alguém vai dizer, para mim Deus, Deus é tudo, está em tudo. Alguém vai dizer, não, para mim Deus é o sol.
Não, para mim Deus é uma luz. Não, para mim Deus é uma percepção, um sentimento. Não, as pessoas têm o costume de nomear e dizer quem Deus é. Observe, nós não temos o direito nem autoridade de dizer quem Deus é. Só Ele diz quem Ele é. Ele diz, eu sou o Senhor, e pronto. Porque quando nós nomeamos a Deus e dizemos o que Ele é, ou quem Ele é, ou definimos qual é o seu nome, o que acontece é que nós estamos agindo de uma autoridade que nós não temos. Por exemplo, você quando nasceu, você escolheu o seu nome, sim ou não? Não. Quem lhe deu o seu nome? Os seus pais. Se os seus pais não lhe deram, mesmo que tenham pego a ideia do avô, da avó, da tia, da revista, da internet, não importa. Mas os seus pais são autoridades sobre a sua vida e eles escolhem o seu nome e não ao contrário. Então, quando nós dizemos, olha, Deus é isso, quando nós definimos quem é Deus e qual é o seu nome, nós estamos usando de uma autoridade, estamos colocando sobre Deus. Portanto, isso nós não devemos fazer. Então, Deus é quem diz quem Ele é. E como falamos aqui no domingo passado, nós só sabemos quem é Deus quando Ele se revela a nós. Porque enquanto Ele não se revela a nós, e nos diz assim, Sandro, eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu sou Cristo, eu sou o Salvador. Quando o Espírito dele não vem a nós e não nos revela tal coisa, nós ficamos por aí dizendo que Deus é um monte de coisa. Lembra do segundo mandamento? Não tenha nenhum ídolo. Pessoas adoram vacas, pessoas adoram as plantas, pessoas adoram o sol, pessoas adoram a lua. Então, a primeira coisa para nós aqui, antes dos 4, saiba que nós não damos nome a Deus. Ele é que nos revela quem Ele é e Ele detém e eu tivesse uma grande ideia. Olha, eu gosto do nome Starbucks. Vou botar o nome na minha cafeteria de Starbucks. Bom nome. E eu vou pensar aqui, quem sabe fazer assim um logotipo com uma sereia verde. Bom, vou fazer, vou criar. Vai estar mais Starbucks e a logomarca vai ser uma sereia verde em um círculo. Vai vender muito café. E venderia muito café, mas tem um problema. Esta marca já existe. Essa logomarca já existe, está patenteada. E é uma cafeteria internacional. O que acontece é que eu não tenho o direito de usar esta marca sem a autorização desta marca. Eu não tenho o direito de vender café no nome desta marca se não me for dado o direito de ter e de usar esta marca, porque está registrada, patenteada. E outra coisa, para eu usar e vender café com este nome, com esse logotipo, não tenho direitos, mas tenho que me submeter às regras desse nome e dessa logomarca. Ou seja, eu vou ter que fazer um café de acordo com o que eles vendem, não é assim? Você vai em McDonald's, Bob's, onde você vai, é o mesmo gosto, é o mesmo pão, e tudo com gosto de nada, é sempre assim. E eu não posso usar esse nome de qualquer forma, eu tenho que ter o direito de usar o nome. E além do direito, eu tenho que me colocar sob as regras, sobre aquilo que a marca exige que eu faça para usar o seu nome. Então, observe. Quando falamos um pouco sobre não usar o nome de Deus em vão, primeiro, você não pode nomear a Deus. E segundo, Deus tem os direitos sobre o seu nome. Deus tem o seu nome e isso tem os seus direitos, formas de registro para que possam usar o nome dele. Portanto, ninguém tem o direito de usar o nome de Deus sem, de alguma forma, não se colocar debaixo das suas regras de uso do seu nome. É o que, mais ou menos, em suma, está falando o terceiro mandamento. Você não pode pegar um nome poderoso, um nome que é sobre todo nome, um nome que é o nome de um Deus eterno, um Deus que é glorioso, um Deus que é santo, e simplesmente sair por aí usando o nome de Deus da forma que você bem pretende, sem respeitar os direitos, sem respeitar as condições que Ele requer para usar o seu nome. Então, faço analogia desta marca e de outras mais, para saber que nós não temos o direito de usar o nome de Deus se nós não tivermos a autorização
e nos colocarmos debaixo das condições que Deus requer para usar o nome dele. Então, duas coisas como introdução. Nós não podemos nomear a Deus, é Ele quem diz quem Ele é. E a segunda, Ele é dono e tem o seu nome patenteado e só podemos usar se Ele nos autorizar e podemos usar se nós nos colocarmos sob os seus direitos e as suas condições do seu nome. Dito isso, o que significa usar o nome de Deus em vão? E a palavra para nós aqui é vão. O que seria vão? Vão, algumas traduções vai dizer que vão significa vazio, trivial, inconsequente, mentiroso, desrespeitoso, desonroso, banal. Você usar o nome de Deus de forma simplória, usar o nome de Deus de forma trivial, em ocasião imprópria. Em suma, usar o nome de Deus de uma forma que, na verdade, não revele toda a sua essência e toda a sua glória. É você diminuir o nome de Deus. Porque todo mandamento dos 10 tem dois lados. Quando Deus diz assim, olha, não adulterarás, o segundo lado da moeda é, seja fiel ao seu cônjuge. Quando Deus diz assim, olha, não cobice as coisas do seu próximo, o outro lado da moeda é, viva, alegre e gracioso com as bênçãos que Deus tem dado aos seus irmãos sem ciúme. Todo mandamento tem uma implicação, uma explicação em outro lado. Quando o mandamento 3 diz, não tome o nome de Deus em vão, o outro lado da moeda é, vamos ler, Mateus capítulo 6, versículo 9, que diz assim, quando Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem, diz assim, comecem a orar assim, vocês orem assim, Mateus 6, versículo 9, Pai nosso que estás nos céus, seja o quê? Santificado seja o teu nome. Então, quando dizemos, não adulterarás, quer dizer, seja fiel ao seu cônjuge. Não cobice as coisas do seu próximo, quer dizer, olha, agradeça a Deus e viva bem com isso, com aquilo que Deus tem agraciado ao seu irmão sem ciúme. Quando diz, não use o nome de Deus em vão, o outro lado da moeda é, o nome de Deus é santo. Toda vez que você não usa o nome de Deus de uma forma que o faça santo e glorioso, você está usando o nome de Deus em vão, você está diminuindo o nome de Deus. Você está simplificando, você está tornando o nome de Deus algo vazio, inconsequente, trivial, desrespeitoso, desonroso. Portanto, entendendo o que seria usar o nome de Deus em vão, vamos às 4 maneiras práticas que tomam o nome do Senhor em vão. E quem sabe, nós praticamos 1, 2, 3 ou as 4, ou além dessas que eu não vou falar. 4 maneiras práticas que tomam o nome do Senhor Deus em vão. A primeira delas, as falsas promessas. Se nós olharmos Mateus capítulo 5, versículo 33 ou 35, se você puder ler comigo, Mateus 5, 33 e diante, diz assim, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Uma maneira prática que toma o nome do Senhor em vão são as falsas promessas. Nós prometermos coisas de forma falsa. E quando falamos em promessas, nós falamos em um juramento. Quem promete faz um juramento. Logo, quem jura alguma coisa faz um voto. Exemplo, se você é casado, o dia que você casou, você fez uma promessa diante do altar. Você fez um juramento diante do altar. Portanto, você fez um voto. Voto é um juramento, é uma promessa. Quando eu me casei, isso em 1995, meu saudoso pai, pastor Carlos Alberto, estava celebrando a cerimônia e me perguntou assim, Sandro, havia a palavra, né? Eu não lembro se nós usamos essa palavra jura, né? Mas você, se não for jura, promete, uma coisa assim, né? Você promete ou você jura cuidar da Adriana assim, 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 assim,
Eu digo, sim. Sandro, você promete ou jura ou faz o voto diante da igreja isso. Eu digo, sim. Eu estou fazendo uma promessa, estou fazendo um juramento, portanto, eu faço um voto. Mas o que isso tem a ver com o texto de Mateus 5? Jesus diz assim, não jure. E o pior, e é o que eu vou usar aqui nesta manhã, nesse primeiro ato, nesse primeiro item de você fazer falsas promessas, é você fazer juramentos de forma espiritualizada, para de alguma forma mostrar confiabilidade para as pessoas. É isso que Jesus está falando. Olha, não jure pelo céu, não jure pela terra e não jure por Jerusalém. Não faça juramentos e, pior ainda, não espiritualize o juramento para que fique um juramento, traga mais confiabilidade às pessoas. Não faça isso. Alguém que diria assim, não, eu juro pelo céu, ou seja, traz uma certa confiabilidade, traz ou não traz? Os antigos diriam assim, olha, eu juro pela terra. Ao invés de dizerem a verdade, do tipo, olha, eu não sei se posso prometer isso, porque eu não sei se vou poder cumprir. Sandro, eu não sei se posso dizer sim para o seu convite, porque eu não sei se vou poder cumprir. Olha, meu irmão, eu não sei se vou poder lhe abençoar, lhe ajudar com esse dinheiro, porque eu tenho medo ou receio de não conseguir ter o dinheiro para poder ajudar o irmão. Meu irmão, eu não sei se vou poder lhe ajudar com isso ou com aquilo, porque eu fazendo um cálculo e sendo justo e verdadeiro e sincero, eu não sei se vou poder cumprir isso para com você, pai, mãe, patrão. As pessoas não dizem o que deveriam dizer, mas se comprometem, fazem juramentos e fazem votos. E muitas vezes, para trazer confiabilidade ao juramento, usam palavras e meios espiritualizados. O povo de Jerusalém está dizendo, olha, tem pessoas que estão jurando sobre o céu. Não juro sobre o céu. Não tente fazer espiritual alguma coisa que você sabe que não vai cumprir. Por exemplo, quantas são as pessoas que, dado em fóruns, testemunhas, e vai testemunhar alguma coisa, aí chama a testemunha, não é assim? Pega uma Bíblia, daquela bem grossa, e coloca a mão do sujeito em cima, diga assim, diga comigo, eu juro, cara, eu juro, sobre a Bíblia, que eu direi a verdade, somente a verdade, que eu direi a verdade, somente a verdade. Por quê? Porque a Bíblia torna mais confiável o testemunho. Os antigos juravam sobre o céu, pela terra, por Jerusalém. Hoje, nós não fazemos mais esse tipo de juramento. Está preparado? Hoje nós dizemos assim, eu juro por Deus. É ou não é? Eu juro por Deus, Sandro. Pastor, juro por Deus. Porque quando nós usamos o nome de Deus, traz confiabilidade para o nosso voto e juramento. Quantas pessoas eu converso nos gabinetes e falo assim, pastor, eu vou fazer isso, eu vou agir assim, e vou fazer isso aqui, vou a tal lugar, e eu estou pensando assim, né, que será que seria bom, será que seria certo, olha, isso aqui não está tão certo, mas pastor, eu vou fazer isso, mas eu juro por Deus, em nome de Jesus, isso aqui vai, acaba o meu argumento. Porque não tem mais como dialogar se ele diz que é no nome de Deus, ele jura por Deus. Então, o terceiro mandamento, a primeira prática, a primeira forma de nós usarmos o nome de Deus em vão, é nós fazermos falsas promessas, e pior, fazer promessas e usar o nome de Deus para selar as nossas promessas. A Bíblia fala, Jesus fala que a palavra do cristão tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. Não use o nome de Deus para os seus votos. Não use o nome de Deus para as promessas, principalmente aquelas que você sabe, ou quem sabe não poderá cumprir. Jesus está dizendo, as falsas promessas,
As promessas feitas de forma falsa, principalmente usando o nome de Deus, é você estar usando o nome de Deus de forma inconsequente, inadequada, de forma vazia, mentirosa. Então não faça isso. Não use o nome de Deus para promessas que você nem mesmo sabe se vai cumprir. Já sincero. Se nós tirarmos e excluirmos já o nome de Deus sobre as nossas promessas, diríamos assim, olha, o crente tem que ser sim, sim, não, não. Eu nem vou colocar o nome de Deus aqui não, tá? Olha, irmão, sinto muito, mas ela não vai poder te ajudar. Eu não vou poder ir com o irmão naquele lugar. Olha, não vou te emprestar aqueles R$50. Não posso, não tenho condições. Não posso prometer uma coisa que eu não posso cumprir. Se Deus me dá condições, eu ligo para o irmão e digo assim, olha, consegui o dinheiro, mas não vou prometer alguma coisa que eu não posso cumprir. Pior não, olha, eu juro, irmão, não, conta comigo. Ó, em nome de Jesus, juro no nome de Deus, juro por Deus, estou lá com você amanhã. E o cara sabe que não vai poder estar lá. É você usar o nome de Deus de forma inadequada. A segunda forma de nós tornarmos o nome de Deus em vão são as falsas profecias. E olha comigo Jeremias 14:14. Aonde Deus vai dizer a Jeremias que tem um monte de caras, tem um monte de gente, tem um monte de profeta, que está dizendo um monte de coisa que Deus não disse. Então o Senhor me disse Jeremias, é mentira o que os profetas estão dizendo em nome de quem? Em nome de quem? Em meu nome. Esse é o problema. Você dizer algo que não é verdade e selar, dizendo, olha, eu digo isso em nome de Deus. Diz o texto, eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações, inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Observe aqui o problema. Por que Deus se envolve e fala de Jeremias? Porque as pessoas estão dizendo coisas, estão mentindo, estão iniciando falsas doutrinas e estão dizendo que estão fazendo em nome de Deus. Esse é o problema. Falsas profecias. Então, Deus está dizendo, olha, tem um monte de gente aí que está dizendo que no meu nome eu os enviei para dizer isso. Diz ele aqui, olha, é mentira. Começo do versículo 14, é mentira. Se você for observar, segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler o capítulo 11, você vai ver que a mesma coisa está acontecendo na igreja em Corinto. Paulo fala assim, cuidado, há entre vocês falsos apóstolos que Deus não levantou. E eles estão ensinando mentiras, estão ensinando falsas doutrinas, cuidado com eles. Professores e falsos apóstolos e falsos obreiros do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, lê em casa com calma. Então o problema da falsa profecia, de pessoas dizerem que Deus está dizendo algo que ele nunca disse, é um grande problema. Porventura hoje isso não acontece? Pessoas que dizem que em nome de Deus você deve dar X, que em nome de Deus você deve comprar Y, que em nome de Deus deve usar isso ou aquilo. Como o apóstolo Paulo diz, apóstolos que Deus não levantou e não chamou, apóstolos, apóstolas, que usam até nome de estrelas, né? Apóstola Sol, é algo muito esquisito. Falsos apóstolos, falsos profetas, que dizem aquilo que Deus nunca mandou dizer. E às vezes eu vejo alguns vídeos que as pessoas, eu creio que ignorantemente ou de forma condenativa, postam nas redes sociais, eu paro para ver. Pastor, você assiste? Eu assisto, cada um deles, do começo ao fim. Eu quero ouvir o que o falso apóstolo profeta está dizendo. E vá lá, se você fizer isso e faça isso, e use isso aqui, faça aqui, que amanhã eu vou orar hoje, traga a sua chave comigo, traga a chave da sua empresa, que amanhã a sua empresa prosperar, porque eu vou orar. E Deus vai assim, olha, eu não mandei ninguém falar isso no meu nome. Tudo isso é mentira. E eu separei duas coisas bem triviais nos dias de hoje, que é usar o nome de Deus em vão. A primeira é, olha, Deus me disse. E Deus nunca disse. Quer ver onde Deus disse? Aqui, ó. Aqui Deus disse. Então, se chegar assim, pastor, eu e minha namorada estamos orando, sabe? Nós somos espirituais. Estavam perguntando assim, Senhor, nós queremos morar junto. Deus fala conosco. Estou ouvindo, pode falar.
Pastor, Deus falou conosco, nos autorizou, sabe? O Senhor me disse, vá, minha serva. Pegue seu namorado e more com ele. E tenha relações sexuais com ele. E tenha filhos com ele. Quem te disse? O Senhor me disse. Mas assim, minha irmã, tem alguma coisa errada aí, porque aqui, Deus, Ele escreveu um livro, se você não sabe. E o livro dele é o livro mais vendido do mundo. E o livro dele que ele escreveu, que diz o que ele pensa, não é bem o que essa irmã fala que Deus te disse. Então, o tal de o Senhor me disse, porque Deus me disse, aí eu volto. A pessoa fica sem argumento. Pastor, eu vou sair da igreja. Por que, meu irmão? Porque Deus me disse para eu sair. Eu não posso fazer mais nada. Porque Deus já falou. Deus me disse. Pastor, Deus me disse para fazer isso. A verdade é, Senhor, será que Deus disse? Então, pessoas estão usando o nome de Deus para dizer o que Deus nunca disse. Isso é usar o nome de Deus em vão. E tem outra ainda melhor, que não é só Deus me disse, é Deus me disse para dizer para você. Essa é a melhor. Pastor Sandro, Deus me disse para dizer para você. Fala, irmão. Não que eu não creia que Deus possa usar alguém, não é isso. Mas às vezes pessoas querem falar coisas, seu próprio coração, sua própria carne, sua própria emoção, sua própria razão, e volto lá para trazer confiabilidade ao que vão dizer, que diz assim, olha, Deus me disse. E vão mais além, Deus mandou dizer a você. E fala muitas coisas que Deus nunca mandou dizer. Então, além das falsas promessas que usam o nome de Deus em vão, nós também temos as falsas profecias. Eu gostei muito de um card que eu vi essa semana no Facebook, que estava escrito assim, nada contra quem vai a monte, mas eu me identifiquei, que diz assim, olha, Deus falou comigo no monte, em um monte de páginas chamada Bíblia. Eu achei maravilhoso. Mas pessoas querem dizer muitas coisas, e para trazer confiabilidade, querem fazer falsas promessas e usar de falsas profecias. Irmãos, nós, nessa comunidade, nós queremos, como eu falei, ser uma comunidade de Jesus. E outra coisa, nós queremos ser uma comunidade que prega a palavra de Deus em sua verdade. Portanto, eu peço que você examine também aqui tudo que você ouve. Tudo que eu pregar, você vai para a Bíblia, você ora e você examine. Porque nós não estamos aqui para ler a Bíblia para tentar enganar ninguém. Nós, pelo contrário, queremos ter uma caminhada de fé cristã e bíblica que realmente é a essência do Evangelho, sem essas grandes estranhezas que não só nos rodeiam hoje, mas desde a época de Jeremias. Jeremias 14:14. Jeremias diz o seguinte para o meu povo aí, olha, tem muita gente aí falando mentira, dizendo que era no meu nome, não era no meu nome. Dizendo o que eu disse, e o pior, dizendo a eles que eu mandei dizer a eles, falsas profecias. Isso é tornar o nome de Deus, levar o nome de Deus em vão. Então cuidado, meu irmão. Cuidado quando você chegar à concepção de Deus te disse ou Deus disse para você dizer algo a alguém. Se você usar o nome de Deus para chancelar, para selar e trazer confiabilidade aquilo que não é de Deus, para que as pessoas acreditem, porque é muito fácil. Chegar para você e dizer assim, irmãos, Deus me disse para dizer para a igreja que nós temos que fazer isso, 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 isso. Pode ser que um dia isso aconteça. Eu não tenha controle daquilo que Deus quer dizer através dos pastores para a igreja, mas, possivelmente, eu também poderei, por minhas emoções, necessidades e razões, levar você a fazer algo que eu preciso que você faça. E em vez de eu dizer, irmãos, eu penso e eu quero, então você pode pensar, mas se eu digo assim, olha, Deus mandou, Deus me disse e mandou dizer para a igreja. Aí, meu irmão, as pessoas confiam. Isso é usar o nome de Deus também em vão. As falsas profecias seladas pelo nome de Deus. A terceira prática que torna o nome de Deus em vão são os falsos pretextos. Vamos até Mateus 7, versículo 21 ou 23. Tudo que estamos falando está usando o nome de Deus. As falsas promessas do nome de Deus,
falsas profecias no nome de Deus, e agora os falsos pretextos do porquê usa o nome de Deus. Mateus 7, 21 em diante diz assim, um texto muito conhecido. É bom que hoje nós estamos olhando alguns textos conhecidos que a gente dificilmente prega sobre eles, estão aqui todos dentro do terceiro mandamento. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. O que eles dirão? Não profetizamos nós, profetizamos, em nome de quem? Em teu nome. Em teu nome, não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, ou seja, não praticamos muitas coisas sobrenaturais e surpreendentes. Então, versículo 23, eu, o Senhor, lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui está um texto que vai dizer que pessoas no último dia, no grande dia da volta do Senhor, quem crê que diga um amém, por favor, vão dizer, Senhor, meu Senhor, eu profetizei em teu nome. Em teu nome, Senhor, eu usei o teu nome para profetizar, usei o teu nome para expulsar demônios, usei o teu nome para fazer milagres. Senhor, eu profetizei, eu participei de coisas incríveis, extraordinárias, sobrenaturais, em teu nome, Senhor. E Deus vai dizer, olha, sinto muito, I'm sorry, eu nunca te conheci, eu não sei quem você é. Afaste de mim, vocês todos que praticam o mal. Todos eles estão dizendo que toda a vida deles foi rodeada por fazer coisas em nome do Senhor. O que acontece é o que eles fizeram aqui foi no nome de Deus, mas não para o nome de Deus, que tem toda a diferença. Por isso eu chamo desse nosso terceiro item, são os falsos pretextos. É o pretexto qual nós usamos o nome de Deus para fazer aquilo que nós queremos fazer. O texto diz que pessoas, em nome de Deus, profetizaram, mas a sua intenção real não foi fazer para Deus, apenas fazer em nome de Deus. Pessoas se reuniram com pessoas endemoniadas e oraram por eles, mas não oraram para que o nome de Deus fosse glorificado e engrandecido. Apenas usaram o nome de Deus para aquilo que eles tinham como pretextos. Os pretextos falsos são quando as palavras e as obras, elas se diferem, elas são incongruentes, não há coerência entre a sua fala e a sua obra. Deus conhece o coração, Deus sabe exatamente por que nós fazemos o que fazemos no nome dEle. Pessoas que fingem ser o que na verdade não são e nunca foram. Pessoas que chegam ao ponto de fingir ser crente ou fingir fazer parte do povo de Deus para ter os benefícios que um filho de Deus e que o povo de Deus tem. Exemplos. Você sabe que há muitas coisas na Bíblia que vão resguardar ou vão orientar a atitude dos cristãos. E você sabe que Deus abençoa os crentes. Deus abençoa o seu povo. Portanto, você pode fazer coisas em nome de Deus, se passar por um filho de Deus. Pessoas podem se passar como um do povo de Deus, quando não são, para disso ter alguma forma de benefício. Por exemplo, eu posso pegar o meu carro e colar no porta-malas do meu carro um grande peixe. Ou escrever, Jesus Cristo é rei. Ou posso escrever, Jesus é meu Salvador. Isso me levaria a alguns benefícios. Por exemplo, se eu sou o dono de uma empresa, eu vou buscar e vou tentar contratar funcionários, adivinha, que sejam cristãos. Porque eu quero abençoar os cristãos. Eu quero fazer com que os meus irmãos, nesse que Paulo fala, Paulo fala aos Gálatas, nós temos que amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, mas principalmente o uso da casa, o uso da fé. Nós temos que ajudar os irmãos. Então eu vou querer preferencialmente contratar um cristão, contratar um crente. Para quê? Para que através da minha vida Deus abençoe a sua casa, a sua fonte de renda, o seu sustento. E essa pessoa pode, de repente, sabendo disso, se fazer um cristão, se fazer no povo de Deus, para ter os benefícios de uma empresa que contrata principalmente cristãos. É usar o nome de Deus para o seu próprio fim
E não faz para Deus, mas faz apenas em nome de Deus. E Deus sabe quando nós fazemos alguma coisa só em seu nome ou para o seu nome. Então, se esse cara sabe que se eu contratar ele não é cristão, mas se faz cristão, quando eu tiver um problema na empresa, e eu vou esperar que ele, meu irmão, você não pode me colocar na justiça, porque a Bíblia diz que nós não devemos botar os nossos irmãos na justiça. Então, eu vou usar e ser cristão como benefício de povo de Deus para não ser posto meu nome na justiça, porque a Bíblia diz, não, você não deve colocar o seu irmão na justiça. Ouviu, irmãos? Você não deve colocar o seu irmão na justiça. Então, os falsos pretextos, diz o texto, no último dia de Jesus, muitos dirão, Senhor, em teu nome profetizamos. Jesus está dizendo, vocês fizeram isso para vocês, pelos pretextos que vocês quiseram e bem pretenderam, mas não foram por mim nem para mim. Vocês apenas usaram o meu nome. E, portanto, usando o meu nome, e volto ao tema principal, sem se colocar debaixo dos direitos, das consequências e das regras do meu nome, sem se colocar sob que o meu nome é santificado, poderoso e glorioso, apenas você usou meu nome de forma trivial, corriqueira, inconsequente, vazia, mentirosa, desonrosa, você está usando meu nome em vão. Portanto, você usou meu nome, sim. Você diz Jesus diz assim, no último dia, algumas pessoas vão dizer assim, Senhor, eu disse que o Senhor disse. Senhor, em teu nome eu profetizei. Eu muitas vezes disse para muitas pessoas, olha, Deus me disse. Deus mandou dizer a vocês. E muitas pessoas acreditaram, mas diz Deus assim, olha, eu não sei quem você é, não te conheço. Você usou meu nome para pretextos teus particulares, mas você não usou meu nome para a minha glória, não usou meu nome de uma forma que santificasse, não usou meu nome de uma forma que mostrasse a glória e o poder do meu nome. Você usou meu nome de forma trivial, básica e barata. Quarto e último, práticas que nós possivelmente cometemos e por isso tornamos o nome de Deus em vão. O uso banal e vulgar do nome de Deus. E isso, irmãos, é batata. Isso acontece o tempo todo. Essa semana, estudando sobre o terceiro mandamento, olha, como isso para mim está sendo um esforço muito grande. Não fazer de Deus o nome de Deus vão. Vamos ler Levítico 19, versículo 12. Levítico 19, 12 vai dizer assim: não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Leio de novo. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Temos aqui uma palavra que é profanar. Temos aqui a palavra que é jurar e profanar. Profanar o nome de Deus. O que seria, pastor Sandro, nós profanarmos o nome de Deus? Diz assim Deus, não jurem pelo meu nome, não profanem assim o meu nome. Olha como ele termina, eu sou o Senhor. Não faça juramento a menos que você pretenda cumprir. Voltemos às falsas promessas lá em cima, tema 1. Mas aqui o profano, para nós, a Bíblia diz que o nome de Deus é um nome glorioso, é um nome poderoso, é um nome santo, é um nome, posso dizer assim, pesado, é um nome proeminente, é um nome significativo. Portanto, todas as vezes que nós usamos o nome de Deus para situações que não tornem o nome dele isso, nós estamos profanando o nome de Deus. Toda vez que nós usamos o nome de Deus de forma banal, vulgar e casual, que não anunciam a sua glória, a sua santidade, nós estamos profanando o nome de Deus. Toda vez que usamos o nome de Deus de forma leve, trivial, inconsequente e falsa. Então vamos aos exemplos de como tornar o nome de Deus comum e, portanto, profanar o nome de Deus. É quando nós usamos o nome de Deus sem medida e o tempo todo. Estamos diminuindo e profanando o nome de Deus.
Quantas vezes você já não ouviu, não praticou? Vou dar só 3 palavras, mas nós temos muitas palavras. E você escuta o tempo todo as pessoas dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o gás caiu R$5. Louvado seja o nome do Senhor. E o feijão essa semana está melhor. Louvado seja o nome do Senhor. E não vai chover. Louvado seja o nome do Senhor. Nós usamos o nome do Senhor poderoso, glorioso e santo para coisas triviais, sem controle o tempo todo. Pastor, é pecado louvar a Deus? Claro que não. Mas louve a Deus de uma forma que o torne glorioso e poderoso. E não porque o gás está mais barato. Não porque o feijão está melhor a safra esse mês. Não porque o seu filho tirou 10. Não porque a sua calça 46 não dava, agora dá. Louvado seja o Senhor, eu emagreci. Nós usamos o nome de Deus para coisas triviais e casuais o tempo todo. E além do louvado seja o nome do Senhor, observa como nós muitas vezes usamos o próprio nome de Jesus, ou usamos o próprio nome do Senhor com algumas intenções do tipo assim, Senhor tem misericórdia. Quem nunca usou isso, né? Senhor tem misericórdia. Senhor, o ônibus está atrasado, Senhor tem misericórdia. Senhor, vou chegar atrasado, Senhor tem misericórdia. Meu irmão, o ônibus atrasa, as coisas acontecem. Não use o nome de Deus para coisas triviais e banais. Não reduza, não diminua a glória do nome do Senhor. E nós algumas vezes, nós usamos o lugar de Jesus no nome de palavrões, já percebeu? Você vem andando, topa, Jesus Cristo, meu mindinho, Jesus. Lembra do item 1? Coisas boas, palavras boas. Coisas ruins, palavras ruins. Pastor, é para xingar? Não. Mas caramba, que droga, poxa, né? Seria bom. Agora, irmãos, Jesus Cristo. Você já ouviu alguém chegar assim e dar uma topada no cantinho do sofá da sala, porque o chinelo do seu filho está no caminho? Ou o cabo do fone está no caminho? E você topa e assim, Hare Krishna, já viu alguém falar assim? Eu nunca ouvi. Você vai pregar um prego na sua casa, botar um quadro no lugar, você vê com o martelo, o polegar está onde? Exatamente na linha do martelo. E você vem com força da pau. Você já ouviu alguém dizer assim? Buda, Maomé. Nunca ouvi ninguém xingar assim. Mas por que nós crentes xingamos com o nome de Jesus? A percepção que eu tenho é que nós cremos que nem Buda, nem Maomé, nem Rainha Cristo tem poder. Jesus tem poder, isso eu concordo. Mas trocar o nome de Jesus por palavrões, e nós fazemos isso direto. Pastor, mas eu não quero xingar. Meu irmão, quer ver às vezes o que eu posso dar de exemplo? Pega coisas que você gosta e fala, por exemplo, eu amo geleia de morango. Assim, essa situação, então, uma geleia de morango, né? O que você achou disso aqui, pastor? Rapaz, isso aí está uma geleia de morango. É uma forma de nem xingar palavras chulas e baixo escalão, mas também não usar o nome de Jesus em vão. Nós, comumente, constantemente, nós usamos palavras que, segundo o terceiro mandamento, é usar o nome de Deus em vão. Irmão, pastor, não posso glorificar a Deus? Pode. Não posso louvar a Deus? Pode. Mas não use isso de forma inconsequente, de forma banal, sem controle algum. Clame o nome de Jesus em situações que realmente o nome de Jesus precisa ser clamado. E não porque o feijão a safra está ruim, não porque está chovendo, não está sol. Tem misericórdia, Senhor, está chovendo. O que Deus tem a ver com isso? Mas pastor, Deus faz a chuva? Faz a chuva. Mas e aí, está chovendo e faz sol? Irmãos, use palavras ruins para coisas ruins. Se precisar, usa poxa vida, caramba, que droga, que dificuldade, está difícil. Se precisar, diga assim, vai em oração e diga assim, Deus, está difícil, Deus, me ajuda. Agora não usa de misericórdia, Senhor.
Louvado seja o Senhor. E não troque palavrões por Jesus Cristo. Outra coisa, porque nós estamos diminuindo o nome santo e glorioso, portanto, nós estamos profanando o nome de Jesus. E para terminar, diante disso, então, quem é Deus? De que forma nós devemos usar o nome de Deus, pastor? De que forma nós devemos usar de forma assertiva e correta e gloriosa e santa o nome de Deus? Eu quero lembrar a você uma história que ocorreu na Bíblia com Deus e com um homem chamado Moisés, que nos dá os 10 mandamentos. Vamos recapitular o chamado de Deus para Moisés. Deus chama Moisés, leva Moisés até um lugar, um monte, uma caverna, e diz a Bíblia que ali naquele lugar tinha uma planta que pegava fogo, mas não se queimava. Tinha um arbusto que, em palavra mais antiga, que fumegava, mas não se consumia. Na atualidade, tinha ali uma planta que pegava fogo, mas não queimava. E Moisés chega diante da planta, e a planta fala com ele, já é esquisito. E a planta diz: Moisés, você vai ao Egito, vai chegar lá, e vai dizer a um homem que acha que é Deus, mas não é Deus, vai dizer para ele assim: olha, Deus, você vai para ele assim, diga que eu mandei, disse a planta falando assim, diz para ele que eu mandei, ele libertar o meu povo, deixar o povo livre para que possa me adorar. Eu quero que o meu povo seja libertado para me adorar. Eu sou o único Deus. Moisés olha para a planta, não sabe quem é, fala assim: ok, mas Moisés está encucado. Como quem pensa, mas se eu chegar lá, dizer para Faraó, que é rei da maior nação, a mais poderosa do mundo na atualidade, dizer para ele que uma planta me disse para libertar os judeus, eu não sei se vai surtir muito efeito. E Moisés fala assim: tá, Senhor, ô planta, mas eu chego lá e só para a gente ter resultado no que a gente quer fazer, eu digo que quem está me enviando. Porque você fala que foi uma planta que falou comigo, ele não vai soltar o povo. Então vamos ler Êxodo 3, versículo 14, rapidamente. Êxodo 3, versículo 14 diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, é isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Quem Deus disse que é? Eu sou. Lembra do primeiro tópico lá que nós falamos? Nós não temos direito de dar nomes a Deus. Ele se auto-intitula, ele diz quem ele é. Eu sou, diz Moisés, diga que eu sou lhe enviou. Os anos passam, milhares de anos passam. Agora o Filho de Deus está encarnado, andando entre nós, entre os humanos, ensinando muitas coisas. E as pessoas dizem assim: esse cara é endemoniado. As pessoas querem saber quem é Jesus. Quem esse cara é? Quem é Jesus? Da onde ele veio? E Jesus começa a falar quem é. E as pessoas ficam perturbadas com aquilo que Jesus diz. Olhem comigo João 8, versículo 58. Respondeu Jesus, porque estavam em um diálogo, e Jesus falava sobre Abraão, e Jesus fala assim, olha, em João 8, 58, respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. As pessoas perguntam, porventura você não tem menos de 50 anos, Jesus? Tenho. Então, como você pode dizer que antes de Abraão ser, ou seja, Moisés nos deu as leis, isso tem muitos anos, Abraão antecedeu a Moisés, como você pode dizer que você existe antes de Moisés? Jesus está dizendo, olha, eu tenho 30 anos aqui para vocês, mas eu existo antes de Abraão, ou seja, eu existo eternamente. E olha o que ele diz para comprovar que ele existe antes de Abraão, portanto ele é Deus. Ele diz, eu existo antes de Abraão nascer. O que ele diz? Eu sou. Antes de Abraão nascer, eu sou. O que ele está dizendo é, eu sou Deus. Eu sou o próprio Deus, disse Jesus. Se puder, põe o versículo 59 se tiver, por favor. O que acontece é, diante dessa verdade, que ele diz, eu sou. Vai dizer versículo 59, se para na sua Bíblia, que então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus saiu, escondeu-se e saiu do templo. As pessoas apedrejaram, porque eles entenderam
Se ele diz que existe antes de Abraão e usa a palavra eu sou, qual foi a palavra que Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel? Diga aos meus israelitas que eu sou, está o enviando. Então, desde aquela época até o Novo Testamento, os israelitas sabiam que eu sou significa Deus. E quando Jesus diz eu sou, eles entenderam, ele está dizendo que ele é Deus. Então vamos apedrejá-lo. Por quê? Blasfêmia, mentira. Mas Jesus é Deus, eu creio que ele é Deus. Estamos aqui porque nós cremos que Jesus é Deus. Nós cremos que Jesus é o Filho e o Pai, os dois são um, junto com a pessoa do Espírito Santo. Então, se olharmos Deus dizendo quem Ele é e olharmos Jesus dizendo que Ele é o próprio Deus, para nós fecharmos aqui, em pleno século 21, não lá com os judeus, não no Antigo Testamento, não na lei, mas na graça, como nós então devemos fazer para não tornar o nome de Deus em vão? O que nós devemos fazer é honrar o nome do Senhor Jesus, honrar a sua santidade, honrar a sua glória, honrar o seu poder. E eu termino lendo um texto para nós, Filipenses 2, versículo 5 ao versículo 11. Filipenses 2, do 5 ao 11, que diz assim, Paulo diz, irmãos, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Quais foram as atitudes de Jesus? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se em semelhança de homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus poderia ter dito assim, não, eu não vou à terra. Mas ele trocou o cantarolar dos anjos que diziam santo, santo, santo é o Senhor, pelo cantarolar e gritar dos homens que diziam crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ele negou a si mesmo e trocou uma coroa de glória e habitou em nosso meio e sobre ele tomou sobre si nossas dores uma coroa de espinhos. O Senhor Deus se humilhou e se fez um de nós, diz o versículo seguinte, por isso, o que Deus fez, irmãos? O que Deus fez com Jesus? O exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Pesca comigo nesta manhã, irmãos. O que é o nome de Jesus? Primeiro, ele é Deus. Vai dizer aqui o texto, que embora sendo Deus, ele é Deus. Ele disse, eu sou. E por isso tentaram apedrejá-lo. Diz que esse Deus, que é o próprio Cristo, seu Pai, exaltou o nome de Jesus acima de todo nome, colocou o nome de Jesus na mais alta posição possível. Para quê? Versículo 10. Para que o nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Esse é Jesus e esse é o poder da glória, da santidade, da eternidade, da majestade do nome de Jesus. E é esse Jesus que nós servimos neste lugar. É esse Jesus que nós nos prostramos neste lugar. É esse Jesus que nós pregamos neste lugar. E quando nós lemos os 10 mandamentos, e volto a dizer, como disse no domingo passado, os 10 mandamentos todos vão revelar a pessoa de Jesus. Porque os 10 mandamentos não estão lá para nos dizer que nós podemos cumprir. Ao contrário, os 10 mandamentos existem para nos mostrar que nós não podemos cumpri-los. Por isso nós precisamos de um Salvador. Por isso nós precisamos de Jesus. Nós não temos como salvar a nós mesmos. Você não tem como se salvar, eu não tenho como me salvar. Nós precisamos de um Salvador. Mas temos que honrar o nome desse nosso Salvador. Não estou dizendo que você nunca mais poderá usar jargões como Jesus Cristo, misericórdia, louvado seja, mas atente-se que o que Deus deseja, o que Deus fez com Jesus, colocou o nome de Jesus no lugar mais alto que possa existir, porque diante e sob esse nome, todo joelho se dobra, toda a língua confessa. E nós temos que usar o nome de Deus, irmãos, de forma que o torne glorioso, majestoso, e não ao contrário. Aí vem, para nós fecharmos, aquilo que fica a pergunta no ar. Mas pastor, lembra de Jeremias 29?
que diz que um jovem ignorante profanou e usou inadequadamente o nome de Deus, e a condenação foi a morte. E o terceiro mandamento diz que Deus não deixará impune quem usar o nome de Deus em vão. E agora, pastor, como é que vai ser esse negócio? Quando é que eu morro? A próxima vez que eu usar o nome de Deus em vão, eu sou morto? Eu morro? Como é que é isso? Como é que estamos diante disso hoje? Quando nós quebramos o terceiro mandamento, a palavra de Deus que nós merecemos punição. Sim, merecemos punição. Merecemos. Deus não é mentiroso. Ele diz no terceiro mandamento: aqueles que usarem o meu nome em vão não passarão impunes. Jeremias 29 diz que um jovem que usou o nome de Deus em vão foi morto. E agora, pastor, o que a gente faz? Sim, merecemos punição. E é por isso que Jesus vai até a cruz do Calvário. É por isso que ele morre. É por isso que antes do seu último respirar, eu estava com essa camisa ontem, o dia todo, diz: está consumado. Os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. A fúria e a ira de Deus, para a punição sua, que você merece, eu levo sobre mim na cruz. E os seus pecados estão perdoados. Jesus vai à cruz, nos substitui e morre em nosso lugar. Portanto, ele morre para quando você e eu violarmos o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento, nós tenhamos de Deus o perdão através do nome de Jesus. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, quando nós cometemos e vamos contra o primeiro, por enquanto, segundo e o terceiro mandamento, o que acontece conosco quando nós não temos só Deus como nosso Deus? Quando nós temos ídolos? Quando nós usamos o nome de Deus em vão, de forma banal, de forma vulgar, de qualquer jeito, e não damos a Ele a glória que Ele pertence, o que merecíamos era a morte, era a punição. Mas Jesus nos substitui naquela cruz. Você consegue pescar isso, irmão? Alguém que morre no seu lugar para que você não morra? Alguém que salva a sua vida e faz com que a ira de Deus passe por você, olhando para o seu sangue de crucificação, ressurreição? Mas isso então, pastor, nos livra. Então estamos seguros, não precisamos agir de forma correta com o primeiro, nem segundo, nem terceiro mandamento, porque Deus já nos perdoou. Não é isso que eu estou dizendo. Quando você olha para o que Cristo fez por você, quando você olha para o sangue de Jesus derramado na cruz pela sua vida, só temos uma coisa a fazer, e é por isso que nós aqui nós cantamos sobre ele. É por isso que nós pregamos sobre ele. É por isso que nós oramos a ele. É por isso que nós declaramos o nome de Jesus, porque Deus o colocou, o seu nome, acima de todo nome, no lugar mais alto que tem. É por isso que nós observamos os mandamentos, porque nós amamos a Jesus. Nós amamos o Cristo que morre em nosso lugar para que nós não fôssemos mortos. Nós amamos o Jesus que é crucificado e leva sobre si aquilo que nós merecíamos. Portanto, a Jesus, como disse Deus, a honra, a glória e o louvor. Portanto, diante de Cristo, todo joelho se dobra, toda língua confessa, todo olho um dia há de ver Cristo sobre as nuvens do céu, com poder e a glória que é devida ao seu nome. É por isso que nós vigiamos para não usar o nome de Deus em vão. Não porque somos legalistas, não porque achamos que fazendo isso seremos salvos. Ninguém, sem Jesus, que cumpra o terceiro mandamento será salvo, até porque nunca conseguirá cumprir mandamento algum de forma completa, nunca conseguirá. Nós precisamos de um Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Portanto, irmãos, a minha ideia com vocês hoje aqui diante de Deus, ao sairmos daqui, é dizer: Deus, que a minha vida, que os meus lábios, que as minhas promessas, que os meus pretextos, que os meus juramentos só sejam feitos de uma forma que glorifique e torne santo o nome do meu Deus. E que não torne o nome do meu Deus vulgar, banal, comum, de qualquer jeito. Portanto, hoje, irmãos, se você precisar usar palavras ruins para coisas ruins, eu prefiro. A palavra de Deus prefere a você usar o nome de Jesus. Não digo para você xingar palavrões, mas cuidado como você vai usar o nome de Jesus. Porque Jesus pagou um alto preço para que hoje a nossa vida exalasse a santidade, o poder e a glória e a majestade que está no nome de Jesus.
É por isso que aqui nós cantamos sobre Ele, porque não há ninguém comparado a Jesus. Não há ninguém ao lado de Jesus, não há ninguém à frente nem atrás de Jesus, não há ninguém como Ele, só Jesus. Deus elevou sobre todo nome. Vamos orar? Fique em pé comigo em nome de Jesus. Como disse a frase, você agora vai ficar em pé e no nome de Jesus nós vamos orar. Eu quero que você ore nesta manhã, meu irmão, e observe. Se porventura em nossa vida nós não estamos tornando o nome de Jesus de forma gloriosa e poderosa, como é o nome de Jesus. Deixemos de jargões evangélicos, de evangeliquez. Deixemos de usar o nome de Deus para fazer a nossa palavra mais confiável. Irmão, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Seja uma pessoa de caráter que não precisa o nome de Deus, usar o nome de Deus para poder fazer alguma assinatura, algum contrato. Não diga em nome de Deus sem os direitos que Deus dá para usar o seu nome. Não diga Deus me disse, se Deus não tiver te revelado. Muito menos diga Deus mandou te dizer se Deus não falou. Não use o nome de Deus para os seus pretextos, para as suas promessas, para os seus juramentos, porque isso é usar o nome de Deus em vão. O que temos cometido? Vamos orar. Coloca a mão no seu coração, cubra a sua face, vamos orar em nome de Jesus. Deus, nós, nesta manhã, Deus, aprendemos a ler a Tua palavra, o quanto nós precisamos fazer do Teu nome grande. Quanto nós precisamos fazer do Teu nome, Senhor, pesado, glorioso, denso, poderoso. Deus, nós nos reverenciamos esta manhã diante do Teu nome. Nome que está acima de todo nome. O nome que Deus exaltou, e é diante desse nome que todo joelho há de se dobrar. É diante desse nome que toda língua há de confessar e um dia todo olho verá. Deus, aguardamos a sua volta. Aguardamos, Deus, o grande dia do teu retorno. Mas, Deus, enquanto isso não acontece, enquanto estamos aqui, ó Deus, em figura humana, pecadores, Deus, miseráveis, pobres, o Senhor nos convida, ó Pai, a exalar o teu bom perfume, a, Senhor, anunciar entre as nações a tua glória. E entre todos os povos, as tuas maravilhas. Por isso, Deus, que os nossos lábios sejam usados para, Senhor, anunciar a grandeza, o poder, a majestade, a santidade que é no nome de Jesus. Que usemos o nome de Jesus, Deus, para aquilo que realmente o glorifica. Deus, se temos usado o teu nome, Senhor, apenas como selo, para trazer confiabilidade, Deus, às nossas palavras, Deus, nos ajude, Deus, a encerrar isso nesta manhã e sermos alguém de caráter, alguém, como a palavra diz, de sim, de não e não, sem fazer juramentos no nome de Deus para garantir, Senhor, a nossa posição, o nosso caráter, mas, Deus, simplesmente como teus servos. A palavra que nós dermos, Senhor, é fato, mesmo que nós não usemos o teu nome, se somos teus filhos, quando nós damos uma palavra, as pessoas esperam que nós cumpramos, porque nós somos seus servos. E quando nós não cumprimos, nós manchamos o teu nome. Por isso, ó Deus, se nós temos, Senhor, usado o teu nome para pretextos próprios, como aqueles que no último dia dirão, Senhor, nós em teu nome nós profetizamos, nós dizemos e falamos que era o Senhor que estava dizendo. E Deus disse, olha, não sei quem vocês são. Deus nos ajude a não usar o teu nome para pretextos próprios. Nos ajude, ó Deus, a usarmos o teu nome para o teu nome e não simplesmente usar o teu nome. Usar o teu nome para a tua glória. Usar o teu nome para que as pessoas o reconheçam como Senhor. Usar o teu nome para que a tua santidade e majestade seja vista. E não para os nossos próprios pretextos. E Deus, nos livre, Deus, das falsas profecias. Deus, traga-nos a luz da tua palavra. Não só nos deixe, ó Deus, sermos levados por emoções, Senhor, por passados, por desejos, a profetizarmos, a falarmos em coisas em teu nome que o Senhor não nos orientou a falar. Nos ajude, Deus, a reconhecer os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos obreiros, os falsos ensinadores, os falsos mestres. Deus, que o Senhor guarde o nosso coração para a tua palavra de verdade. E que essa comunidade, Senhor, de fé, seja uma comunidade que se rende, se prostra diante a grandeza, a glória, a santidade de Jesus. Deus, quer cumprirmos os mandamentos, ou nos esforçarmos em cumprir os mandamentos,
nós vamos nos esforçar, porque amamos a tua cruz, amamos o teu perdão, amamos a tua salvação, e nós reconhecemos que só o Senhor pode nos salvar. Obrigado, Pai, por esta manhã. Ao cantarmos, ao louvarmos, que o teu nome seja glorificado e engrandecido. Assim oramos em nome de Jesus. Todos digam amém. Vamos cantar ao Senhor. 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 Vamos cantar ao Senhor.